Olá, pessoal, boa noite. E aí, todo mundo me ouvindo? Ou não? Beleza? Ok, então vamos começar. Não vou aguardar os atrasados, porque mesmo entre os inscritos, porque senão o tempo passa e acaba sendo injusto, né? Afinal, para vocês aí no Brasil é o quê? 10 horas da noite agora? É. Para mim aqui ainda são 8 da noite, então eu ainda vou conseguir ter minha sexta-feira à noite disponível. Mas, enfim, isso também é normal, né? Vocês são candidatos, então vocês não têm vida. Vocês vão ter vida depois que passarem. Ainda mais agora, né? Com a segunda e a terceira fase chegando, né? Vocês vão precisar de um grau de dedicação bastante grande, enfim, até para vocês conseguirem equilibrar, né, a quantidade de tarefas e de desafios que vocês têm pela frente, né, nesse período, que não vai ser pouca coisa, definitivamente. Vocês precisam equilibrar uma quantidade muito grande de conteúdos, de tarefas, isso não vai ser fácil. E a segunda fase, né, e a prova de português, a segunda fase, especificamente, vai certamente ocupar, né, um bom espaço no cronograma de todos vocês. Nesse ano, eu acho, desde o ano passado, na verdade, a prova está com um formato, digamos assim, sendo, usando um eufemismo, né? Ela está com um formato bastante intenso, certo? Ela está com... Vocês estão me ouvindo? Desculpa, que deu um probleminha aqui. Tá seguindo normal? Ok, tá bom. É porque acho que logaram de outra... acho que o pessoal técnico está logando com a mesma conta de outra localização e está dando problema. Tem que logar com a conta pessoal, não com a conta, enfim, institucional. Bom, mas prosseguindo, vamos lá. Como eu estava dizendo, a prova, desde o ano passado, está com um formato muito intenso, né? Não só a prova de segunda fase, né? Toda etapa da segunda e da terceira, quer dizer, são provas em 5 dias, né? Um final de semana para a segunda, depois uma sexta, um sábado e um domingo para a terceira fase. E isso com um prazo tão curto entre as etapas, né? Isso, evidentemente, vai demandar de vocês uma capacidade de resistência muito grande, né? Resistência realmente psicológica e física, né? Porque não é fácil, né? Eu sou de uma geração, a minha prova, ela era bastante diferente em várias coisas, né? A prova que eu fiz quando eu passei. Mas eu acho que a principal, apesar de a terceira fase ser uma prova que tinha mais questões em todas as provas e questões maiores, né? E todas as provas tinham 5 horas, não 4, como são agora, elas também eram distribuídas ao longo de 3 semanas, né? Então, você tinha um intervalo da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, e depois você tinha as outras provas todas espalhadas em 3 finais de semana, né? Sempre no turno da manhã. História no sábado de manhã, geografia no domingo de manhã, inglês no sábado de manhã, direito no domingo de manhã. E aí na semana seguinte você tinha economia, história, enfim, e as línguas, né? Que você fazia de tarde só no último dia. Nesse ano, não. Nesse ano, vocês vão ter que fazer a prova de inglês, a prova de português no sábado, a prova de inglês no domingo, e depois sexta, sábado e domingo, tudo junto. Isso parece uma coisa boba, mas não é, né? Porque isso modifica muito o tipo de treinamento que vocês têm que fazer. Além disso, dentro do próprio cronograma apertado de treinamento, com 3 semanas e meia, o tempo para conseguir treinar bem, né, para a prova de redação de português, ele é um tempo bastante apertado. Então, assim, evidentemente, quem nunca treinou redação antes
vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Mas, enfim, não é impossível. Foi por isso aqui que eu fiz esse curso nesse formato com 6 simulados. Porque se você não tiver, né, pelo menos 5 ou 6 simulados completos para que as pessoas façam, né, dar uma soma de 18 exercícios no total, né, fica realmente muito difícil, né? Se você não tiver um bom treinamento de controle de tempo, um bom treinamento de desenvolvimento de conteúdo e um bom ritmo de correções, dificilmente você vai conseguir progredir o suficiente para fazer uma nota que seja competitiva, né, na terceira fase. O que eu quero dizer com nota competitiva? É impossível, por exemplo, você passar no concurso depois da terceira fase, tendo passado tendo feito na prova de redação, né, que é somada com o resultado final, uma nota tipo 61, 62? Não é impossível, claro que não é impossível, né? Tá, inclusive você tem casos recentes, né? Você tem casos recentes, aí, acho que a Ana Flávia em 2015, depois teve a Mariana, então, pessoas que fizeram ali menos de 65, né? E acabaram passando na terceira fase. Mas são exceções, né? Por quê? Porque, sim, se você fizer uma nota abaixo de 70 na redação, você sai bastante atrás dos seus concorrentes e a nota que você vai precisar fazer depois na terceira fase vai ter que compensar essa diferença. Então, você vai ter que ir muito bem nas demais matérias para você compensar essa nota na segunda fase. Eu acho que o objetivo de todos vocês, e creio também que não seja o objetivo de ninguém, né, em especial que você tem que ficar compensando lá na frente, né? Então, você precisa fazer uma nota um pouco melhor nessa etapa, ok? Para que você já entre em condições de competição depois. Isso quer dizer que você tem uma garantia, por exemplo, de que se você fizer uma nota alta na segunda fase, você vai disparar? Não, você não tem essa garantia, né? Claro, você precisa ter um desempenho que no conjunto do desempenho todo, da segunda, terceira, você tenha condições de passar, né? Também não são poucos os casos que a gente vê aí de candidatos que conseguem fazer mais de 80 na prova de redação, na redação dos exercícios, né, na prova de português da segunda fase, e depois não consegue passar porque nas outras matérias tem algum tipo de problema, né? Às vezes pode ter sido eliminado na prova de inglês ou, enfim, ter tido uma média baixa, ok? Mas, de qualquer forma, como média, como regra geral, a gente tem que estabelecer a nota de 70 como uma nota de início de competitividade, certo? As notas entre 60 e 70 são as notas que, digamos, te aprovam, mas que, ao mesmo tempo que te aprovam, são notas de compensação, né? Você vai ter que compensar esse desempenho. A partir dos 70, até ali a faixa dos 76, 75, 77, você está com bastante competitividade e acima disso você já vai estar bastante na ponta... Já vai estar bastante na ponta de cima, horroroso essa expressão, né? Mas, enfim, você já vai estar na ponta de cima da concorrência, certo? Você já vai estar no topo, então você já vai chegar na etapa seguinte em condições de disputar as 19 posições da própria concorrência, ou enfim, ou a sua vaga em alguma das cotas, né, seja de deficiente, seja na cota de negros, você vai conseguir disputar a sua vaga com maior competitividade. Evidentemente, na cota, se você fizer uma redação acima de 70 e conseguir bem na prova de inglês, você já tem um diferencial bastante grande em relação à média geral, né? Isso nos dois casos. Agora, o ponto é como, né? Como eu chego, como eu alcanço, certo? Como eu consigo fazer essa nota de competitividade. O Breno aqui falou, mais de 90. Até. Faz tempo que não acontece um mais de 90, Breno. Eu acho que nessa era, né, da prova de redação pós-2005, que foi quando teve o ponto de virada ali, que teve uma prova super, super complicada, acho que nunca teve alguém que tenha batido 90. As notas mais altas foram 89,75, 89,25, né, acho que foram o Pedro Piaccese, depois teve o Adriano, tal, foi uma
as notas se aproximaram de 90, mas elas não chegaram nos 90. Mas eu acho que é uma barreira que é possível de ser ultrapassada, certo? Em algum momento. Principalmente porque hoje em dia, na segunda fase, os candidatos, eles não são mais... eles não chegam mais verdes, né? E até alguns anos atrás, vários anos atrás, chegavam, né, verdes na segunda fase, né? Então, é muito difícil ter um candidato hoje que chegue completamente destreinado, né? Nunca fiz redação antes, né? Nunca treinei, ou treinei pouco, ou no treino que eu fiz eu não evolui muito, certo? Então, isso não acontece mais hoje, né? Todo mundo já fez algum tipo de treinamento e tal, é raríssimo que isso não aconteça. Evidentemente, sempre tem exceções. Mas, entretanto, todas as coisas que eu vou proibir vocês de escrever, que eu vou proibir não, né? Eu não proíbo nada, né? Mas todas as coisas que eu vou corrigir, eu posso aqui informalmente falar, tá bom? Mas a minha desculpa para isso já fiz a prova, já passei, então não tem problema, posso falar. Posso falar como eu quiser, posso soltar o meu gauchismo uma boa. Mas prosseguindo, o que acontece? Você tem, digamos, duas etapas, né, ao longo da sua preparação que você precisa atingir. Numa delas, né, você precisa ser um candidato que consiga atingir um nível da nota de aprovação, certo? E isso é, digamos assim, bastante treinável. E você tem métodos que são universais, né? Então, para você conseguir atingir o 60, mais especificamente, se você tiver um treinamento formal, né, na parte de gramática, mais estrito senso falando, que são os aspectos microestruturais da prova, como ela é corrigida hoje. Se você tiver um treinamento formal mais estrito, e você conseguir se aproximar da nota máxima, o que a maior parte das pessoas consegue, né, você já está com o caminho andado para atingir os 60 pontos. Afinal de contas, metade da prova, ok? Metade da prova está baseada nos 50 pontos de estrutura formal. Então, basicamente, se você evitar erros de gramática, certo? Se você conseguir evitar erros de gramática, você já vai puxar a sua nota bastante para cima. E com isso, você consegue atingir ali os 50 e 60. Isso é suficiente? Pensando numa aprovação no conjunto do concurso, eu diria que não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque a nota de competitividade demanda mais que isso, e porque as técnicas de estruturação, de argumentação e conteúdo que se costuma fazer por adestramento dos candidatos acabam resultando em textos muito engessados, quase nada analíticos e muito pouco argumentativos, que acabam recebendo notas mais baixas de conteúdo, certo? Então, grosso modo, o comportamento das notas, evidentemente tem variações e tem exceções aqui e ali, mas, grosso modo, o comportamento das notas no CACD, na segunda fase, é um comportamento de você ter as notas formais relativamente altas, porque a correção formal não é tão rígida quanto poderia ser, né? Isso eu afirmo categoricamente. Eu, inclusive, pego mais pesado nas minhas correções por questões didáticas, né? Do que efetivamente na prova vai ser. Então, mais ou menos no CACD, você tem, quem tiver 5 erros formais na redação, por exemplo, dos 30 possíveis na redação, quem tiver 5 erros formais já está errando muito, né? Já está passando por isso. Quem bateu em 10, 11 erros formais, errou absurdamente, certo? Mas, ao mesmo tempo, você tem um padrão de ter notas de conteúdo muito baixas, certo? Bom, mas aí, por que as notas de conteúdo são muito baixas? Existe uma característica específica da banca de ser muito exigente, por exemplo, pesar muito a mão na correção? Pode-se dizer que sim, esse é um fator, ok? De fato, esse é um fator, né? Até pelas respostas dos recursos, coisas que alguns de vocês que já fizeram a segunda fase antes, enfim, outros cursos que vocês tenham feito, você vê pelas respostas dos recursos, por exemplo, que muitas vezes na resposta do recurso está lá, né? O candidato fez uma nota média, e você vai ver a média corresponde a 40%. Então, esse é o critério numérico que está adotado ali, ok? Ainda que, se
se a gente for pensar no que seria a média aritmética seria 50%, certo? Ou talvez a média pudesse ser 60%, né? Se você é mediano, você não deveria ter uma nota abaixo de 50%. Mas, enfim, eu estou apenas constatando, certo? O fato é que o que é considerado médio está mais ou menos na faixa dos 40%. Mas, ao mesmo tempo, e isso assim é importante, existe claramente um problema grave em como a maior parte das redações, principalmente, e grande parte dos exercícios, são estruturados nas suas respostas, ok? E do que decorre esse problema? Esse problema decorre, muito claramente, do fato de você ter textos que são muito engessados, muito descritivos, e todos seguindo um mesmo modelinho, que é o que acaba dando um tom vestibularesco para o texto. O que não cabe para um concurso do nível do CACD, certo? O nível de capacidade de análise e o nível de capacidade de argumentar que você precisa ter é muito mais alto do que quando você vai avaliar pessoas que estão saindo do ensino médio e que têm uma maturidade intelectual muito menor, né? Até pela dimensão do programa do CACD e da quantidade, da diversidade, né, de conteúdos, do tamanho e a diversidade de conteúdos que você tem que dominar, né, o nível de preparo intelectual que se espera de um candidato a diplomata, ele é muito mais alto, né, e demanda que ele consiga desenvolver textos com uma estruturação de raciocínio mais complexa. Certo? Mas como desenvolver essa estruturação de raciocínio mais complexa? Ok? Que é um dos pontos mais importantes. E o que vai me levar a fazer essa nota alta? Bom, eu acho que a primeira coisa que vocês precisam fixar, né, que vocês precisam ter em mente é o seguinte: não existe uma fórmula que garanta a nota alta. Essa fórmula não existe, certo? Se alguém chegar para vocês e disser, faça exatamente desse jeito que você vai fazer nota alta de conteúdo, é mentira. Ok? É picaretagem. Como diria o Padre Quevedo, isso não existe. Certo? Isso realmente não existe. Ok? É algo completamente impensável. Principalmente porque, para a nota alta, considerando o padrão de correção dessa década, pelo menos, depois eu respondo para o Bulo a pergunta dele, para o padrão dessa década, a nota alta depende muito de uma avaliação bastante subjetiva, né? O que vai impressionar o corretor e o que em termos relativos vai fazer a diferença. Se vocês fizerem um exercício, por exemplo, um exercício, nesse caso não escrito, né? Um exercício de análise diacrônica, né? Vamos analisar as provas desde 2010 e vamos ver quais foram as provas que fizeram as notas mais altas. A primeira coisa que você vai perceber é que não existe um padrão entre as redações que fizeram as notas mais altas de conteúdo. Não existe. Uma delas foi feita de um jeito, outra delas foi feita de outro jeito, né? Tiveram abordagens diferentes, mas todas elas funcionaram de alguma forma, certo? Entretanto, quando nós vamos fazer uma análise das redações que fazem notas de conteúdo, ok? Nós estamos falando aqui da estruturação da nota de conteúdo. A gramática é outra coisa. Quando você vai fazer uma análise das redações que fizeram notas de conteúdo mais baixas, né, nos aspectos macroestruturais, onde tem lá onde se avalia toda a estruturação do raciocínio, a pertinência das informações, a capacidade de análise, a capacidade de argumentação, a gente vai perceber que as redações de nota baixa, e mesmo nos exercícios, né, também, que os exercícios de nota baixa, certo? Eles sim têm um padrão de comportamento, ok? Um padrão de comportamento não, porque o texto não se comporta, né? Mas todos eles têm um padrão de estrutura. Ok? Vocês estão me acompanhando até aqui? A pergunta que o Bruno fez eu vou responder no final. Vocês têm uma pergunta até esse ponto? Ou posso prosseguir? Ok, então tá.
Então, prosseguirei. Vamos lá. Então, vamos lá. Qual é esse padrão de estrutura, né? Quais são esses erros que aparecem na estrutura dos textos que levam a fazer nota baixa? Ok? Então, vamos lá. Primeiro deles, eu acho que o mais claro, o mais evidente, o mais tosco de todos, né? E o que, inclusive, já naquelas respostas de recurso que às vezes as pessoas ficam até um pouco ofendidas, né? Porque elas são, digamos, muito sinceras, né? Não tem muita polidez na resposta, dão uma resposta direta, como se diria no Rio Grande do Sul, dão nos dedos, né? O primeiro deles são as conclusões repetitivas, ok? Num texto dissertativo argumentativo no nível do CACD, a conclusão do texto não pode ser uma mera repetição dos tópicos frasais dos parágrafos anteriores. Isso é algo que causa uma péssima impressão e que quebra completamente a estrutura do texto de vocês, ok? Muitos de vocês podem estar pensando aí, ah, não, meu Deus, mas o meu professor me ensinou isso, como pode? Meu caro, acredita em mim, a nota de quem faz isso vai lá para baixo. Você simplesmente perde metade dos seus pontos de estruturação ou mais apenas por fazer essa escolha. Ok? Então, esse é o ponto principal. A conclusão do seu texto, o fechamento do seu texto, ele tem que ser o clímax, ele tem que ser a culminância da sua estrutura de argumentação. Certo? Se você não fizer dessa forma, você vai perder nota. Ok? Então, basicamente, você precisa chegar às suas conclusões, o que muitas pessoas tentam fazer dentro da estruturação dos parágrafos, né? Você tem que guardar, na verdade, essas conclusões para fechar o seu texto como uma unidade no final, ok? Esse já é um grande passo, a nota já melhora, a memória é ótima. A nota já melhora muito somente por fazer esse tipo de estruturação, né? Então, esse é o primeiro erro crasso. Se você faz isso no seu texto, elimine agora, ok? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você estruturar o seu texto de forma muito descritiva, certo? Em que você narra fatos, por exemplo. Isso é muito comum, mas muito comum mesmo, quando as redações, principalmente, colocam temas relacionados à política internacional, à política externa, certo? Nesse momento, parece, e muitas vezes, muitos candidatos que escrevem muito bem, quer dizer, estão com um raciocínio bem estruturado, estão desenvolvendo bons textos nos mais diversos temas, eles cometem esse erro, né? Quando você tem um tema de política externa, política internacional, acaba fazendo um texto muito descritivo, né? Você acaba, sei lá, contando a história, né, de alguma coisa, como se você estivesse fazendo uma resposta da prova de política internacional. Agora, vocês precisam entender o seguinte, cada prova tem uma abordagem, a prova de português tem a sua. Um tema de política externa, ou um tema de política internacional na prova de português, não é para ele ser respondido como se ele fosse ser corrigido na prova de política internacional. Isso não vai acontecer. Ali, o que se está testando é a sua capacidade de articular raciocínio e desenvolver argumentos, e não o seu conhecimento aprofundado sobre o tema, né? Então, muitas vezes, isso cria uma situação em que você tem redações que não estão tão bem escritas assim, quer dizer, a pessoa não escreve tão bem, mas que fez um esforço ali de comparação, esforço de raciocínio, fazer uma nota melhor do que uma redação de alguém que parece escrever melhor, ter um português mais fluido, mas que fez um texto muito narrativo, né? Tem vários exemplos ao longo dos anos aí, mas eu acho que o exemplo que eu mais gosto de usar, apesar de não ser tão recente, é o da prova de 2012, que foi a prova da responsabilidade ao proteger, né? Porque naquele ano as pessoas fizeram uma prova em que basicamente ao discutir o tema, né, da responsabilidade ao proteger, as pessoas começaram a contar a história de todo o sistema de direitos humanos da ONU, né? E aí o que acontecia? O tema da redação, que era, sei lá, que era a responsabilidade de proteger, era a última coisa que acontecia, né, nessa linha do tempo, e, portanto, era uma coisa que aparecia somente no último parágrafo. E todo mundo saía dessa prova achando que tinha arrasado, né? Nossa, me saí muito bem, né? Maravilha.
e depois ia lá e tomava um ferro, tirava 8, 9 de conteúdo, 10, 12, 7, e quem já fez a segunda fase, tudo isso sobre 30, né? E quem já fez a segunda fase aqui, ouviu as provas dos espelhos, sabe que essas são as notas mais comuns, né? Em relação à avaliação, e não sabia por quê. Isso se repetiu um pouco depois com a prova que teve o tema de OMC, e a prova sobre o que é ser um diplomata brasileiro também, que foi relativamente recente. Foi 2016 essa, né? Acho que foi 2016, né? Foi o que era ser um diplomata brasileiro, e teve a Ilha Deserta também. A Cecília Meirelles na Ilha Deserta. Ou eu tô doido? Acho que foi 2016. Ok, 2015. Obrigado, Bruno. Nessa prova, por exemplo, do que é ser um diplomata brasileiro, várias pessoas entraram lá na descrição do trabalho de diplomata, no que o diplomata faz, nas funções de Itamaraty, etc, etc, etc. Também fizeram redações muito descritivas e também fizeram a nota lá embaixo, né? Esse foi o ponto principal ali. Então, você gera as pessoas têm muita dificuldade de lidar com os temas de política externa para fazer uma redação, certo? Para além desse problema ainda de se fazer textos muito descritivos, aí tem um outro problema, mesmo quando você escapa um pouco da descrição, que é o problema das obviedades, né? Quer dizer, se você pensa, você vai responder uma redação ou mesmo um exercício, né? Depois, daqui a pouquinho, eu vou falar mais especificamente sobre os exercícios. Você vai responder, e aí os primeiros argumentos te vêm à cabeça, certo? E você desenvolve o seu texto baseado naquilo, sem necessariamente ter muitas referências, sem ter muitas comparações, né? Enfim, sem ter digamos, um conjunto maior de conteúdo, e você vai lá e coloca as coisas que você pensou e que parecem claras e que parecem óbvias. Bom, falar o óbvio sobre um tema não te dá nota baixa, não te dá nota alta, né? Ele te dá, na verdade, nota baixa. Ok? Se você pensa num tema e você coloca todas as coisas que são obrigatórias, são a primeira coisa que você pensou, o que você tem que se dar conta? Que a primeira coisa que você pensou também foi a primeira coisa que praticamente todos os seus concorrentes pensaram. Ok? Então, como eu saio disso? Certo? Como eu saio disso? Como eu fujo da obviedade? Bom, aí vai depender do repertório de cada um de vocês, né? Depende do tema, né? Depende um pouco do tema, depende um pouco daquilo que vocês conhecem, de como vocês conseguem articular o raciocínio, né? Mas você vai ver aí nas provas que fizeram notas mais altas, você vai perceber que tem pessoas que usaram desde, sei lá, referência à literatura grega antiga, até pessoas que fizeram relação com autores mais contemporâneos, algumas que fizeram relação com literatura, outras provas que fizeram relação com política. Essas coisas são muito variadas. Com filosofia, né? Isso depende muito do repertório de cada um de vocês, certo? E aí também vem já a pergunta, por exemplo, mas meu Deus, mas e aí eu tenho que fazer muitas citações? Não é a citação que conta, certo? Principalmente se a citação ficar solta, e ficar tratada ali como um argumento de autoridade. Okay? Se você simplesmente jogar a citação para dizer que você colocou o autor lá, isso não vai funcionar. E isso é um problema também, porque muitos candidatos, eles, digamos, se apropriam dos conceitos de 3, 4, 5 autores, e aí eles tentam usar aqueles conceitos em todos os temas e todas as redações e tal, e muitas vezes isso não vai encaixar, entendeu? Vai ser como você apertar um parafuso com uma faca de passar manteiga no pão, entendeu? Você dá aquela forçada ali, consegue, sei lá, você tentar colocar um cilindro dentro de um retângulo dentro de um cilindro. Se você der uma forçadinha, péssimo gesto aqui, né? Mas se você forçar, ele vai entrar, mas ele não vai encaixar bem, entendeu? Isso fica bastante claro para quem está lendo. O fato é que quem está corrigindo a prova não é bobo, entendeu? Não é um idiota. Ele consegue perceber quando você está tentando forçar a argumentação. E isso, evidentemente, não vai funcionar. Agora, como eu chego no ponto de não fazer isso? Aí é treinamento mesmo, né? É treinamento de texto, um pouco de estudo, né? E principalmente vocês saberem recorrer à memória e usarem as caixinhas do cérebro de vocês, mesmo dentro do programa do concurso. Então, a quantidade de coisas que vocês tiveram que estudar,
para chegar na segunda fase do CACD, gente, vocês foram de vida social e cultural do Brasil, pensamento social brasileiro, até coisas complexas de economia e contabilidade do Banco Central, tudo tal. Então, no meio disso, estudar história mundial e tal, no meio disso é praticamente impossível que vocês não tenham visto e estudado coisas que vocês possam usar, né, nos mais diversos temas que vão cair no CACD. Claro que quando você vê temas assim sobre o que é o diplomata brasileiro ou que livro você levaria para uma ilha deserta, o que está acontecendo ali? Né? Você tem uma clara tentativa de forçar uma resposta que seja altamente subjetiva do candidato e que, com isso, evite um nível de padronização. Certo? Agora, por que se quer evitar o nível de padronização? Porque se você tentar fazer a prova como seria em tese de bom senso, você recebe um monte de textos padronizados muito ruins e vazios. E isso é fato, independentemente de concordar se a média de notas que se dá é mais baixa do que deveria ser, é assim que as provas chegam para correção. E quem analisa uma boa quantidade de espelhos, como eu analiso todos os anos, sabe que realmente o cenário é bastante feio e bastante complicado nesse sentido. Ok? E aí vem o próximo na lista, que eu acho que talvez seja o erro mais importante, né? O erro mais grave, o mais básico e principalmente, assim, eu acho que o mais fatal, que é a completa desatenção ao comando do texto, certo? Que é algo muito complicado e é muito mais comum do que se imagina. Entendeu? Você tem que prestar atenção naquilo que está sendo pedido e sendo perguntado, entendeu? O comando não está ali para você interpretá-lo de qualquer forma, ok? Se ele te faz uma pergunta direta, ele quer uma resposta direta. Se ele te diz para fazer alguma coisa, você tem que fazer aquilo explicitamente, certo? E não implicitamente. Toda a ideia do texto escrito é que você estruture o seu raciocínio e a sua argumentação de forma que ele seja fechado dentro dele mesmo. Ok? Tem alguém com o microfone aberto? Avisando, alguém está com o microfone aberto, cuidado. Cuidado, porque tá em rede para algumas dezenas de pessoas e depois isso vai para a internet, né? A gente já sabe o que acontece. Bom, mas voltando, e que as coisas precisam ser feitas exatamente como foram pedidas. E uma coisa que causa irritação em quem corrige, eu mesmo, corrigindo dezenas de simulados ao longo do ano dos meus alunos, né? Dezenas não, centenas, às vezes chega até na casa dos milhares ao longo do ano na soma total, né, de redações corrigidas. É muito irritante para o corretor e para o corretor oficial de CACD, certamente vai ser muito irritante você perguntar quanto é 2 mais 2 e a pessoa responder outra coisa, entendeu? Responder quanto é 4 vezes 3. Né? E é realmente difícil, às vezes, de compreender como isso acontece. Vou dar para vocês um exemplo bem prático. Também não vou citar nomes. Né? No ano passado, um aluno meu, que inclusive foi para a terceira fase, passou na segunda fase com uma nota mínima, assim, tipo, acho que fez 60, 61. Pouca coisa. E tinha feito uma nota de conteúdo muito baixa. Antes ainda de ele receber o resultado da prova, ele levou o rascunho, né, para mim. Levou o rascunho da redação para mim. E aí era o tema do Saramago, né? Perguntar se concordava ou discordava da afirmação do Saramago, certo? Estão lembrados? Alguns de vocês fizeram, né? Se não fizeram na própria prova, fizeram depois para treinar em algum curso preparatório ou aula particular. Ok? Estão lembrados desse tema? Pedia explicitamente, né, para você responder se concordava ou discordava da afirmação do Saramago. Ok? Bom, então quando ele levou o rascunho, ele levou o rascunho e aí terminei de ler a redação e disse, olha, a tua redação está até bem desenvolvida, mas e aí? E a resposta? E o Saramago, você concorda ou discorda? Ele, não, mas como assim? Porque eu desenvolvi uma tese contra... Meu caro, não importa o que você disse implícita ou indiretamente. O comando pedia para você dizer se você concorda ou se você discorda. Então, você vai ter que dizer se você concorda ou se você discorda. Se você não colocar
essa resposta diretamente na sua redação, metade da sua pontuação já se foi. Entendeu? Acabou. E esse é o padrão de correção. Ok? E não foi brincadeira. Depois, quando a redação dele chegou, foi exatamente isso. Ele fez 7,5 de 30 por causa disso. Né? Então, se eu te pergunto, você concorda ou discorda do Saramago? Você vai poder dizer, se você disser eu concordo, tá certo. Se você disser eu não concordo, tá certo. Você pode fazer de forma indireta, dizer Saramago está correto, Saramago não está correto, Saramago está parcialmente correto. Né? Tem muitas formas para você fazer isso, mas se você não fizer, se você não responder exatamente o que foi perguntado, a sua nota já vai para o beleléu. Não tem como escapar, entendeu? Não tem como as coisas seguirem outro rumo. Portanto, a atenção ao comando é fundamental. Você pode acabar, em alguns casos, caindo no zero. E isso aconteceu recentemente, eu acho, em 2016, né? Em 2016, você teve vários zeros. E alguns deles não foram revertidos, vários, não foram revertidos nos recursos. Foi mantido o zero por fuga ao tema. Certo? Então, você tem que prestar muita atenção. Não dá para... Você tem que estar muito concentrado, ok? E não dá para você simplesmente fazer uma interpretação heterodoxa do que foi pedido e responder uma coisa e achar que está tudo bem, e depois você toma o zero e se desespera e não sabe de onde veio. Ok? Isso definitivamente não pode acontecer. Vocês precisam prestar muita atenção. Aí alguns de vocês podem estar pensando, nossa, professor, mas que exagero. Quem faz esse tipo de coisa? Né? Não pode ser... Não, gente, acreditem em mim, isso é mais comum do que se pensa. Acontece nos exercícios, quando as pessoas estão treinando, acontece na prova, ok? Na prova isso acontece, e as pessoas tiram zero, então vocês não podem brincar com esse tipo de coisa, ok? E uma das formas de vocês evitarem esse tipo de armadilha é vocês não ficarem tentando encaixar sempre os mesmos autores, argumentos e conceitos em todos os temas, porque às vezes não vai caber. Ok? E nisso eu derivo, então, para os exercícios, né? Os exercícios de comentário, interpretação ou análise. Ao longo dos últimos anos, assim, você tinha, com exceção aqui, eu acho que com exceção daquela pergunta de que livro você levaria para uma ilha deserta, e talvez o cair das nuvens ali, os temas das redações de 2010 para cá não foram exatamente grande problema e grande tema surpreendente. Assim, não caiu um tema, meu Deus do céu, o que é isso? Não fizeram uma pergunta sobre física quântica para você responder com teorias complexas. Né? Inclusive, de 2010 para cá, a primeira foi bem clássica. Né? Você tinha um trecho de obra do Sérgio Buarque de Holanda, do Joaquim Nabuco, do Gilberto Freire e do Darcy Ribeiro, eu acho, não lembro se era do Darcy Ribeiro ou Raimundo Favor, foi um dos dois, né? Para você fazer uma comparação e falar dos aspectos históricos, sociais e culturais do Brasil. Você teve 3 temas sobre política externa, você teve um tema sobre o que era ser diplomata, tentaram um tema mais filosófico com o cair das nuvens ali, o terceiro andar, né? Tentando interpretar Machado de Assis, né? Você teve... então, os temas em si não foram problemáticos, né? A execução das pessoas, infelizmente, foi por causa desses erros que a gente listou aqui na aula. Mas nos exercícios, principalmente, eu acho que, apesar de a estrutura de correção, né, e a própria estrutura de comando ter sido um pouco alterada, os temas ali se mantiveram clássicos. Né? Se você pegar o histórico dessa década aqui, você vai ver que caiu Gilberto Freire, pedindo para você definir o que era o equilíbrio de antagonismos, caiu o Celso Furtado, pedindo para definir socialização das perdas, caiu Prado Júnior, pedindo para definir sentido da colonização, caiu Sérgio Buarque de Holanda, né? Caiu Euclides da Cunha, caiu o romantismo brasileiro. Quer dizer, você teve o panorama dos exercícios, com uma que outra exceção, ele ficou nos temas clássicos, certo? Nos temas recorrentes, assim, não caíram exercícios sobre coisas muito malucas, ainda que tenha tido um que outro poema aqui e ali. Teve até a prova que fez, acho que 2013, na prova de 2013, ela teve até uma questão ali de engajamento social, né, tratando das manifestações de junho, usando um poema
que eu acho que era do Mário de Andrade, né? Pedindo para tratar, enfim, das manifestações públicas e políticas, estava lá a Primavera Árabe, Ucrânia, aquela coisa toda. Né? Chegou a cair algo assim. Mas os temas dos exercícios não foram exatamente isso, a reflexão sobre o trabalho. Exato. Na verdade não era reflexão sobre o trabalho, né? Era sobre inspiração e expiração, né? Em relação aos determinados tipos de trabalho. Sim. Não era bem uma reflexão sobre o trabalho, né? Mas a parte mais engraçada disso é que geralmente a gente fazia o trocadilho entre inspiração e transpiração, né? Inspiração vinda do talento e a transpiração vinda do esforço, né? E a inspiração e a expiração, na verdade, dá uma ideia muito mais relacionada ao processo de respirar, né? Do que necessariamente ao de trabalhar. Mas, enfim. Mas não acho que esse também seja um tema muito fora, assim. Mas, ok, eu aceito. Mas somando aí que são, nos últimos 8, 9 concursos, são 18, 20 exercícios, você tem 3 ou 4 que são pontos fora da curva, ok? Em relação aos temas, certo? Mas em relação à estrutura, a coisa mudou, né? E isso também afeta a nota das pessoas. Por quê? Porque chegou um ponto que em grande parte dos exercícios você tem ali questões e exercícios que são aplicados que você sabe ou você não sabe, entendeu? Se ele te pede para você discutir o que é equilíbrio e antagonismos, se você não conhecer o conceito, você vai fazer uma resposta blé, entendeu? Você não vai sair bem. Se você não sabe o que é sentido da colonização, você não vai conseguir responder. Se você não sabe o que é socialização das perdas, você não vai responder, certo? E assim vai. Se for o conceito do Raimundo Faoro, do Darcy Ribeiro, que é o cunhadismo, né, também, eu acho, você não vai conseguir responder, certo? Mesma coisa que literatura, né? Se o seu conhecimento de literatura é esquemático, como é que você vai comparar, como aconteceu na prova, acho que foi 2012, eu acho, 13, a comparação lá entre o Manifesto Antropófago e o Arcadismo, né? Entre o modernismo e entre o romantismo e o Manifesto Antropófago, né? O Juca Pirama e o Manifesto Antropófago. Se você não tiver uma ideia mais organizada, você vai fazer o quê? Você vai meio que pegar a resposta e contar um pouquinho ali a história da literatura brasileira e tal, ou tentar forçar um conceito que você ouviu meio que de orelhada na aula, sem ter muita vivência, né, da coisa, e não vai funcionar. Porque o fato é, quem está corrigindo ali é um especialista do tema, né? Ou pelo menos alguém que supostamente tem que ser especialista no tema, por isso está propondo a questão. Se o cara não é um idiota, entendeu? Tipo, é completamente óbvio quando você aplica um exercício e você vê uma resposta, você sabe quando a pessoa tem ideia do que ela está falando e quando ela está tentando encaixar uma coisa que não está funcionando, entendeu? Mas o principal que é o quê? Que é o que vocês têm que ter atenção. É que muitos dos exercícios hoje eles têm perguntas diretas. Então você tem que responder diretamente, entendeu? Então não são poucos. Ao longo do curso eu vou mostrar para vocês com respostas enfim, para os matriculados, né, que a aula a partir de hoje fica fechada depois dessa. Eu vou mostrar para vocês várias respostas de recurso, espelhos de correção e tal. Né? Então, vocês não têm ideia de quantas e quantas vezes a resposta do recurso do exercício o candidato teria feito melhor se tivesse começado diretamente no segundo parágrafo. De onde vem isso? De onde vem essa resposta? Por quê? Porque geralmente as pessoas usam a tática que funcionava para a estrutura da prova lá em 2008, 2009, 2010 no máximo, né? Que era assim, você recebia lá o exercício, aí vinha um comando mais genérico, né? Interprete aqui, comente e tal, e aí você fazia aquele primeiro parágrafo, contextualizando a obra do autor, né? Ou alguma coisa assim, e um segundo parágrafo em que você respondia, certo? Hoje em dia isso dá errado e resulta numa nota medíocre ou baixa. É basicamente isso que acaba acontecendo. Porque o cara quer uma pergunta, então se ele quer saber se você sabe o que é equilíbrio de antagonismos, não interessa você fazer um parágrafo inteiro sobre o resto da obra do Gilberto Freire. Certo? Ele quer saber se você sabe o que é equilíbrio de antagonismos. Então, portanto, você comece a resposta com uma resposta direta. Muitas vezes, inclusive, estrategicamente falando, você inverter, né? Mesmo, não tenho conteúdo para fazer 150 palavras sobre isso. Se você inverter a lógica, se você fizer o primeiro parágrafo respondendo e o segundo contextualizando,
geralmente a nota final é maior em termos de análise do conteúdo, certo? Então, esse é o ponto principal. Vocês têm que ter muita, muita, muita atenção ao comando. Muita atenção ao que foi perguntado. Muita atenção ao que vocês estão respondendo. Porque se vocês errarem isso, não adianta dominar todas as outras técnicas. Não adianta ter boas referências. Não adianta ter uma conclusão que não seja repetitiva. Não adianta ser pouco descritivo, certo? Nada disso vai adiantar se você não responder exatamente aquilo que foi pedido. E eu entendo até a frustração dos corretores, né, quando eles chegam e pegam uma redação que diga se concorda ou se discorda. E aí o cara vai lá e não responde. Você concorda ou você discorda? O cara não disse se ele concorda ou se ele discorda. Entendeu? E aí realmente fica complicado desse jeito, né, de você conseguir avaliar bem as redações. Certo? Bom, estamos aqui, 10h50 para vocês, vamos usar os últimos 10 minutos para responder perguntas. Respondendo à pergunta do Bruno lá sobre a possível mudança na banca, bom, uma mudança na banca, ela sempre resulta numa mudança no parâmetro de correção, né? Ou no parâmetro de elaboração. Vamos tentar fazer uma análise mais generalista aqui. Se a gente volta no tempo, a gente vê que o padrão de texto da primeira fase, certo? E o padrão de tema da primeira fase repetia o padrão de texto e o padrão de tema se repetia, né, na segunda fase. Então você tinha, sei lá, você tinha que interpretar poemas, fazer questões de interpretação de texto de poemas no TPS. Depois você tinha coisas parecidas, temas mais literários e coisas assim, ou temas mais abstratos, pelo menos, na segunda fase. Então, isso indica que que a prova desse ano pode ter uma retomada dos temas clássicos como temas centrais. Eu acredito que sim, mas a gente tem que ver para crer. Bom, Breno, mas aí a definição é o que é estritamente diplomático. Entendeu? Você quer dizer estritamente diplomático em termos de tema de política externa? Tema de política internacional? Não, sempre pode cair. Sempre pode cair. Na verdade, o problema, a questão toda reside não é nesse tema cair ou não cair, sim como ele vai ser corrigido. Né? Qual vai ser a abordagem, qual vai ser o nível. De qualquer jeito, nós temos que levar vocês a evitarem fazer as respostas genéricas que sempre chegam no mesmo lugar e têm o mesmo resultado. Stefanos, para ganhar os conceitos de literatura quantificados brasileiros. Bom, aí depende. Assim, eu vou liberar para vocês as aulas de cultura brasileira do curso do ano passado, tem bastante coisa lá. Mas em termos assim, de última hora, eu nunca estudei, não tem ideia, preciso ler alguma coisa. Aí vale a pena você ler o Leituras Brasileiras, pelo menos, né? E talvez um Banquete nos Trópicos, ou coisas assim, para você ter um mínimo de desenvoltura com esses conceitos. Nesse tempo é o que dá para fazer, né? Porque você ainda tem que fazer os simulados de inglês e você tem que fazer os exercícios de todas as outras disciplinas. Né? Então não é fácil. Realmente não é fácil. Eu entendo o que vocês estão passando. Mais perguntas, pessoal? Mais dúvidas? Alguma pergunta sobre o curso em si? Sim, os simulados começam amanhã. Vai ser sempre sábado, quarta, sábado, quarta, sábado, quarta.
São 24 horas para você fazer. Bom, gente, mas eu imagino que quando vocês se matricularam, vocês receberam todas as informações por e-mail, né? Tem toda a estrutura lá, tudo e tal, é só vocês olharem. Vocês vão ter 24 horas para fazer. Termina domingo, é o prazo de correção, então vai ser segunda, terça, até quarta de manhã, vocês vão ter que ter recebido. Quarta tem outro simulado, termina na quinta, né? Aí, quinta, sexta, na segunda, eu tenho que ter entregue o segundo simulado, assim sucessivamente. Essas são as estruturas. Depois do terceiro simulado, a gente tem um atendimento, né? Aí faz o 4, 5, 6 e o último atendimento é na véspera da prova. Ok? Basicamente é isso. Mais perguntas? Beleza. Ok. Então, prossigamos, firmes na paçoca, como se diz no Rio Grande do Sul. Ai, ai. Vamos seguir firme. Vai dar tudo certo para todo mundo. Beleza? Então tá. Bom, enfim, essa aula vai para o. Depois eu vou botar essa aula no canal no YouTube e devo colocar também ela no Facebook, não com link. A aula no Facebook, compartilho lá. Para quem não viu, tem várias pessoas matriculadas que eu estou vendo que não estão aqui na aula. E vão ver depois, né? Então vou colocar disponível. Isso é uma coisa importante para avisar para vocês também, né? Todas as aulas depois vão ser colocadas no YouTube e vão ficar em link restrito para as pessoas que estão matriculadas, ok? Você perguntando ao professor, por que você coloca a aula no YouTube? Gente, as pessoas vão piratear mesmo, né? Se vão piratear, então pelo menos façam assistam no meu canal mesmo, que capitaliza lá para mim, chama inscrito e tal, porque não adianta nada eu querer fingir que vocês vão guardar todas as aulinhas e não vou compartilhar com ninguém, né? Então não tenho essa ingenuidade. Tá certo? Então, pessoal, boa noite. Segunda-feira tem mais. Um abraço. Até mais. Tchau.